Fala pessoal, vocês estão acompanhando aí a coroação do rei Charles? Eu, na verdade, não estou acompanhando muito, não tenho tanto interesse por esses assuntos de monarquia britânica do presente, mas essa notícia aqui me chamou muita atenção. A histórica Pedra do Destino é levada para Londres para a coroação do rei Charles, né? E eu achei esse primeiro, o que me atraiu foi esse nome, né? Pedra do Destino. Eu não sabia o que era quando eu vi a notícia, né? Parece um negócio meio de RPG, de filme de super-herói. E aí eu fui ver as imagens, né? E é de fato uma pedra, né? Como vocês estão vendo aí. Só que ela fica num lugar muito interessante, que deixa eu achar a imagem aqui, que é aqui, ó, debaixo da cadeira da coroação, que vai ser usada pelo rei Charles e é utilizada pelo rei Carlos, como eu prefiro, né? Porque Carlos I, Carlos II, Charles III é complicado, né? Além do que, para mim, Ray Charles é outra pessoa. Mas enfim, a gente tem essa cadeira da coroação aqui, que tem também seus 700 anos de idade, né? Tá sendo restaurada também recentemente. E ela fica exatamente colocada aqui, né? Na cadeira de coroação, né? Tem esse espaço para ela aqui. É muito curioso aqui a própria pedra, né? É uma pedra de arenito de 150 quilos, com essas argolas de metal aqui, né? De ferro. E ela tá bem detonada, né? Ela tinha umas inscrições, mas praticamente não dá para identificar nada por causa do desgaste, mas originalmente essa pedra era da Escócia, né? Era uma pedra utilizada como um banco. Deixa eu achar aqui as imagens, as imagens aleatórias que eu separei aqui. Essa pedra era utilizada como um banco aqui, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma réplica, na verdade, né? Essa é uma réplica que fica do lado de fora aí de Moot Hill, né, na Escócia. Mas a pedra atualmente fica guardada no castelo de Edimburgo, né, na sala lá das joias da coroa da Escócia, né? Mas enfim, qual que é a dessa pedra, né? Qual que é a história dessa pedra e por que que essa pedra é tão importante para ser transportada lá da Escócia para a coroação do rei Carlos, né? Então, tem basicamente três explicações para essa, duas bem lendárias e uma menos lendária, mas as lendárias são mais interessantes, eu vou começar por elas, né? A primeira lenda que a gente tem sobre essa pedra é de que essa pedra seria, na verdade, a pedra em que Jacó, o patriarca lá do livro de Gênesis, se deitou. Tem um episódio lá na Bíblia que Jacó tá num lugar meio deserto, ele vai deitar para dormir lá, passar a noite, e ele pega uma pedra como travesseiro, né? E aí ele sonha, né, deitado nessa pedra com uma escada pela qual os anjos desciam e subiam, né? Essa aqui é uma gravura já do início do período moderno e tal, mas só para ilustrar mesmo a questão da pedra de Jacó. Então, por causa disso, essa pedra teria, ainda que essa história seja totalmente lendária, né? Segundo, inclusive, essa lenda, o profeta Jeremias é que teria levado essa pedra para a Escócia, mas assim, independente do caráter lendário dela, o fato é que isso imprime sobre esse objeto, né, um simbolismo assim sagrado, né, e ela passa a ter um status até de relíquia, né, algo que tocou, foi tocado ou participou da história bíblica, né, foi tocado por personagens da história sagrada e tal. Então isso já agrega valor aí à pedra, né, como objeto para estar lá na coroação do rei Charles, né. Mas tem outra história que é levada um pouco mais a sério, mas a gente vai ver também que ela não é muito crível, que é a história do primeiro rei da Escócia, que é o Fergus, filho de Erc, que teria pegado essa pedra lá na Irlanda e teria derrotado ali os irlandeses e teria carregado essa pedra até a Escócia e a partir daí todos os reis da Escócia, a partir dele, que foi o primeiro, fariam a sua coroação, né? Seriam coroados, sagrados reis ali em cima dessa pedra, sentados nessa pedra, que seria tipo um banquinho mesmo, igual mostra nessa réplica, né? Só que essa história ela tem um furo, né? Que é que as análises recentes sobre ela, feitas com tecnologia e estudos geológicos e tal, mostram que ela foi extraída na própria Escócia, numa região chamada Scone, né? De onde os primeiros registros dela de fato aparecem. Então, assim, essas histórias que colocam a origem da pedra como se tivesse vindo de fora da Escócia, né? Na verdade, parece que não são muito críveis. Ainda que haja pessoas que digam que a pedra que nós temos hoje, na verdade, não é a pedra verdadeira, não é a verdadeira pedra do destino, porque supostamente ela teria sido trocada em algum momento da história aí para ser guardada e preservada, e a pedra que está por aí é, na verdade, uma falsificação, né? Mas assim, também não tem como atestar muito a credibilidade dessas teorias. Mas aí a gente chega finalmente na terceira versão, né? Que já é uma versão que é considerada um pouco mais histórica mesmo, é mais ou menos o que se tem de mais seguro sobre essa pedra, que é que, na verdade, não se sabe exatamente quando ela começou a ser usada pelos escoceses para coroar os seus reis, mas o fato é que ela parou de ser usada pelos escoceses quando o rei Eduardo I da Inglaterra, né, no século XIII, derrotou os escoceses e, como espólio de guerra, ele pegou a pedra e levou lá para Londres, né? E a pedra, a partir daí, ficaria lá na abadia de Westminster, que é onde acontece a coroação e vai acontecer, ou já aconteceu, a coroação do rei Carlos, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. E a partir daí, todos os reis da Inglaterra foram coroados sentados nessa pedra também, né? Só que, como eu mostrei, né, foi construído posteriormente a cadeira. Cadê a cadeirinha? Aqui, a cadeira
que coloca a pedra ali embaixo dessa parte de madeira, então não se senta diretamente em cima da pedra, mas de qualquer forma, esse objeto, né, que é resultado de uma conquista ali bélica, militar, política, está presente na cadeira aí onde os monarcas ingleses são coroados. E não por acaso a presença dessa pedra aí na coroação do rei Carlos gera muita controvérsia, né, e gerou muita controvérsia nos anos anteriores também, porque era considerado um objeto ali meio que pilhado, roubado da Escócia, né? Inclusive essa pedra já foi abduzida ali da abadia de Westminster por alguns estudantes nacionalistas escoceses na década de 50. Isso aqui é uma cena de um filme que fala sobre esse evento. Eu não assisti o filme, se alguém assistiu, diga aí se vale a pena. Mas enfim, né, na década de 50, esses estudantes tiraram a pedra lá da abadia de Westminster, levaram de volta para a Escócia, colocaram ela no altar de uma abadia na Escócia, mas ela foi recuperada depois, acho que 3 meses depois, e voltou lá para Londres. Mais recentemente, né, na década de 90, inclusive, acordos diplomáticos foram feitos para a pedra voltar para a Escócia, e ela atualmente ela fica, né, na Escócia, ela fica guardada lá, como eu disse, no castelo de Edimburgo, mas sempre que vai ser coroado um novo rei na Inglaterra, ou rainha, essa pedra é deslocada, né, até lá para a coroação. Então é um acordo que agrada alguns, mas desagrada outros, que consideram que esse item foi roubado da Escócia e que é uma ofensa, né? Um monarca inglês que representaria ali um dominador, um opressor de alguma forma, sentado nessa pedra que é sagrada, né, para os escoceses. Mas enfim, o fato é que a pedra já chegou, né, como a gente vê aqui em Londres, né, para a coroação do rei Carlos. Talvez ele já tenha até sentado em cima dessa pedra aí, dependendo de quando é que você está assistindo esse vídeo. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso tudo, né? O que vocês acham sobre o uso dessa pedra na coroação britânica? O que vocês acham sobre essa cerimônia toda, né? Essa pompa e circunstância toda da cerimônia de coroação do rei Carlos. Enfim, né? É um tema que dá pano pra manga, mas por enquanto é isso. Eu deixo para vocês continuarem a conversa aí embaixo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!